Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar um pouco de outro tipo de detector, que é os detectores cintiladores, né? Nós falamos até agora dos detectores a gás, né? Onde esses detectores eram baseados nas ionizações causadas ali no meio sensível, né? Pela interação da radiação incidente, né? Entretanto, aí no processo de interação das partículas carregadas com a matéria, que nós já falamos disso, ocorre dois efeitos aí bem particular, né, que é a ionização e a excitação. A excitação ocorre com maior quantidade e é o funcionamento aí dos cintiladores, né? Os cintiladores são baseados no processo de excitação. Então esses detectores de cintilação eles operam aí à medida da radiação, né? Que é emitida quando as moléculas excitadas retornam ao estado fundamental, e a medição da radiação incidente pelo processo de cintilação é muito antiga e inicialmente a detecção à luz visível, né, emitida aí, era medida pelo próprio olho humano. Então hoje em dia os cintiladores eles são acoplados aí a tubos multiplicadores, né, ou fotodiodos, que amplificam esse sinal luminoso gerado, né? Então, um detector de cintilação ele é composto aí de um meio cintilador, né? Uma fotomultiplicadora e uma eletrônica associada aí à coleta desse sinal de saída. São usados aí no sistema de tela-filme, né? Na radiologia convencional e em muitos receptores que em radiologia digital, como a fluoroscopia, nas câmaras de cintilação em medicina nuclear e em vários tomógrafos aí no equipamento de PET, né? As características desejáveis de um detector de cintiladores é a alta eficiência de conversão, o tempo de decaimento dos estados excitados curtos, né? O meio transparente e sua própria emissão, a luz emitida em comprimento de onda adequado para melhor sensibilização do receptor à luz, né? Então aqui está uma foto bem parecida aí com as fotomultiplicadoras modernas hoje, né? Então ela tem aqui duas funções, né? A função de convenção de luz em sinal elétrico, ou seja, e a amplificação desse sinal. Então aqui a incidência de luz, né, gera que a radiação chega, gera um foto de luz e esse foto de luz é multiplicado. Então a convenção aí desse sinal em um sinal elétrico e a amplificação desse sinal, né, fazendo a multiplicação aí desses sinais aí. Então é constituído de um tubo de vidro onde é feito o vácuo, contendo aí um fotocátodo aí, fotocátodo de aproximadamente 10 a 12 eletrodos, né, denominado de nodos, e um anodo. Então os sinais luminosos produzidos nos cintiladores eles são geralmente muito fracos, né, como para ver aqui nessa figura. Os tubos de multiplicadores funcionam, portanto, como amplificador desse sinal. Então gera um sinal fraco e aí a fotomultiplicadora faz o processo de multiplicação desse sinal, amplificando esse sinal aí, né? Então ele é revestido externamente por uma cápsula de vidro e no seu interior é feito o vácuo, né? Então o vácuo ele é necessário para garantir que os elétrons emitidos aí pelo fotocátodo serão eficientemente acelerados. Os elétrons são liberados com baixa energia, aproximadamente aí 1 MeV, né? 1 megaelectrovolts, né? Então, para cada fóton incidente são liberados algumas centenas de elétrons no interior da fotomultiplicadora, né? Que é como dá para ver aqui nesta figura. Então, o fotocátodo funciona convertendo aí os fótons de luz incidente proveniente do cintilador em fotoelétrons, né, que são liberados no interior da válvula, assim como a intensidade de luz que atinge aí
o fotocátodo e é baixa, né? O número de fotoelétrons liberados no interior da válvula é pequeno. Então, o número de elétrons é significativamente ampliado na válvula fotomultiplicadora por meio de um sistema de dinodo, né? Então, dinodos são elétrons que são convenientemente arranjados para permitir a aceleração dos elétrons dos elétrons dos elétrons fotoelétrons sem que haja perda de proporcionalidade, né, com o número inicial liberado pelo fotocátodo, né, e cada dinodo funciona como um elemento de multiplicação, ou seja, os fotoelétrons são acelerados em direção ao primeiro dinodo e ao atingirem são focalizados em direção ao próximo dinodo para o qual são acelerados e o processo continua sucessivamente até que os elétrons chegam ao ânodo e sejam aí coletados, né? Então, multiplicações de íons ocorrem numa válvula fotomultiplicadora típica de 10 estágios consequente, né, que promove aí o ganho aproximadamente de 10 a 6, produzindo algo da ordem de 10 a 7 ou a 10 a 9 elétrons, né? Então, o número de elétrons finais é proporcional ao número de fotoelétrons e este é proporcional às cintilações produzidas aí pela radiação incidente, né? E é possível, portanto, medir a intensidade e a energia da radiação incidente aí no processo, né? Então, as aplicações aí, os cintiladores são muito utilizados para medida de radiação gama e beta de baixa energia, além de ser muito utilizados em espectrômetro e em gama câmera, né, de medicina nuclear. Então, o fenômeno de cintilação ele ocorre aí a detecção. Como é que é feita essa detecção? Ocorre aí no meio sensível, né? Ele ocorre aí nesse meio sensível que a gente falou, né? O material utilizado como meio de cintilador ele deve ter alta eficiência de conversão de energia incidente em luz detectável, eficiência de cintilação e a fração da energia de todas as partículas e fótons incidentes, que é transformada em luz visível ou mais genericamente em luz detectável, né? Então, esta eficiência é normalmente entre 1 a 40%, pois muitos processos resultam em transferência de energia, ou seja, desexcitação, né, sem emissão de luz desejável, detectável, aliás, e a maior parte da energia das excitações é dissipada em forma aí de calor, né? Então, esse meio sensível também tem que ter baixo tempo de decaimento do estado excitado para o estado fundamental, para que os pulsos de saída sejam gerados rapidamente, né? Ou seja, os materiais cintilador utilizados no detector deve ser fluorescente ou seja, que tenha processo de desexcitação com emissão de fótons de luz rápida, né? E o meio, o material fosforescente também são materiais que após aí são materiais que após a excitação os elétrons voltam ao estado fundamental em um intervalo de tempo curto, né? Ou seja, menor que 10 a menos 6 segundos. O material fosforescente são materiais em que os elétrons ficam em estado excitado por tempos longos, ou seja, muitas vezes só retornando aí, após um estímulo térmico óptico, né?
aí ter meio sensível transparente, né, ao comprimento de onda de luz que produz, né? Então, para que os fótons de luz emitidos nos processos de excitação atinjam a entrada da válvula fotomultiplicadora, é importantíssimo que o material não possa absorver aí o comprimento de onda da luz produzida, né? E haver proporcionalidade entre a luz emitida e a energia da radiação incidente para o intervalo mais largo possível de energia. Então, se a proporcionalidade for perdida, não será possível atingir a energia da radiação incidente, né? Então, ter índice de refração próximo aí ao do vidro, que é em torno de 1,5, né? Para permitir um bom acoplamento óptico com a fotomultiplicadora, que tem aí a parede externa de vidro, né, como a gente falou lá atrás, né? Então, permitir também a obtenção de peças grandes com a possibilidade de modelagem ou usinagem para obtenção de formatos diversos, né? Nem sempre é possível alcançar essa propriedade com os materiais cintiladores, mas os que possibilitam isso são os mais versáteis e podem ser utilizados em um número maior de aplicações, né? Então estes vários tipos de materiais utilizados como meios cintiladores, sendo os principais aí materiais inorgânicos, né, utilizados na forma de cristais, os materiais orgânicos utilizados na forma de cristais líquidos ou plásticos, né, e os gases nobres, principalmente xenônio e o hélio, né. Então nós temos aqui menor rapidez para maior rapidez, né, ou seja, os inorgânicos para os gases, né, e maior eficiência de cintilação, né, menor eficiência para maior eficiência já dos gases para os inorgânicos. Então, os materiais inorgânicos, por estarem sempre na forma de cristais, eles são os menores, os menos versáteis dos três, né? Em compensação, apresenta aí melhor relação de proporcionalidade entre o sinal de saída e a radiação incidente. Então, devido à sua baixa eficiência de cintilação, os detectores que utilizam gases nobres são utilizados apenas em aplicações específicas, como por exemplo em espectroscopia de íons pesados que possuem baixo poder de penetração, né? Os cristais inorgânicos, né, os processos de cintilação nos materiais inorgânicos é baseado aí no estado de energia de rede de cristalino, né, que é por isso só podem ser utilizados na forma de cristais. E a teoria de bandas para níveis de energia dos elétrons, né, nos sólidos estabelece aí que existem três bandas de energia, né, que é a banda de valência, onde se localiza os elétrons no estado fundamental, a banda de condução, onde se localiza os elétrons que possuem energia suficiente para migrar livremente pelo material, e a banda proibida, onde não se possui, não é possível encontrar elétrons, né? Então, a profundidade da banda determina se o cristal é um condutor, cuja banda proibida é desprezível, um semicondutor, cuja banda proibida é de profundidade intermediária, ou se é um isolante, cuja banda proibida é muito larga, né? Então seria algo assim, né? Desse tipo aqui. Ou seja, então os cristais utilizados para cintilação não podem ser condutores, eles sempre terão bandas proibidas não desprezíveis, né? Ou seja, então você tem a banda aqui proibida, que é a banda de gap, a banda de condução e a banda de valência. Então esse leque de energia, ou seja, os elétrons têm que conseguir sair daqui e vir para a banda de condução aqui em cima, né? Então, cristais puros, ou seja, um cristal inorgânico puro é um bom cintilador por duas razões. Não é um bom cintilador por duas razões. Ou seja, primeiro, a profundidade da banda proibida é consequentemente a energia do fóton emitido é muito grande.
Assim sendo, os comprimentos de onda dos fótons não estarão na região desejável, seja visível ou próximo do visível, né? E a ausência de níveis de energia intermediário faz com que o intervalo de absorção de fótons seja muito similar ao de emissão, né? Então, portanto, os fótons emitidos nos processos de desexcitação têm grande probabilidade de serem reabsorvidos, né? Retardando aí muitos o processo de transporte até a fotomultiplicadora, fazendo com que a função do detector seja desprezível, né? Então, aí para resolver esse problema, nós usamos um processo que nós chamamos de dopagem ou ativação, né? Então, essa dopagem seria a adição do ativador, faz com que sejam cristais de níveis de energia intermediário, né? No interior da banda proibida, né? Com isso, a energia do fóton de cintilação diminui, e se o ativador for escolhido aproximadamente, é possível que o comprimento de onda dos fótons emitidos seja na região de interesse, né? Ou seja, então o que se faz aqui é, dentro dessa banda proibida ou de gap, você inserir uma dopagem ou colocar aqui um ativador. Aí você vai criar um degrau de energia aqui, fazendo com que facilite aí a condução desse elétron da banda de valência até a banda de condução, né? Então a dopagem é feita utilizando aí pequenas quantidades de impurezas, né, chamadas ativadores, e o material cintilador mais utilizado em detectores de cristais inorgânicos é o iodeto de sódio dopado com tálio, que é isso aqui, né? Então este material é muito comum porque ele é de fácil obtenção, né? De fácil dopagem, pode ser obtido em peças grandes, tem boa eficiência de cintilação e boa linearidade. Então as desvantagens são o alto tempo de relaxação, que gira em torno de 0,23 milissegundos, e é o fato do material ser altamente higroscópico, né? Demandando aí encapsulação, né? Esse gel ele tem um poder de absorção de água muito grande, né? Então, exemplos de outros cristais inorgânicos utilizados em detectores é a cintilação, é o iodeto de césio, o germanato de bismuto e o sulfeto de zinco, né? Outros exemplos, aí o iodeto de césio, né? Tem maior eficiência de absorção para gama do que o iodeto de tálio, mais compacto, resistência a choque, né? E o germanato de bismuto, ele tem alta densidade, alto número atômico, ou seja, maior número de interações, só que ele é muito caro, tem uma baixa produção de luz, né? E o sulfeto de zinco aí é um dos mais antigos e ele é opaco à luz, né? São algumas características desses cristais, né? Então, nesses tipos aí de detectores, o processo de fluorescência é devido à estrutura de níveis de energia, né, de cada molécula individualmente. Então, portanto, pode ser observado para uma dada espécie molecular, independentemente do seu estado físico, né? Se é líquido, se é sólido, né? Se é gás e assim por diante, né? Então esta é uma diferença fundamental entre os cintiladores orgânicos e os cintiladores inorgânicos, né? Ou seja, os cintiladores orgânicos ele não precisa ser necessariamente um sólido, né? Ele pode ser um líquido, pode ser um gás, né? Então a estrutura de níveis de energia nas moléculas orgânicas, né? Dado nesse gráfico aqui, você tem lá em temperaturas ambiente, a grande maioria das moléculas está no estado inicial, S00 aqui, né? Ou seja, no estado mais baixo de energia, né? Então, após a excitação para os estados S11, S12 e S13, por exemplo, os elétrons são rapidamente desexcitados para o estágio S10, né? Então, eles são excitados aqui e são desexcitados rapidamente, né, para o estado S10 por processo de convenção interna sem emissão de radiação, né? Nós falamos desse processo
nas aulas lá atrás, né? Então, o tempo de decaimento aí dos estados S11, S12 e S13 para o estado S10 é da ordem aí de picosegundos, é muito rápido, né? Enquanto que o tempo de decaimento para os estados fundamentais, que é o tempo de fluorescência, né? É da ordem aí de nanosegundos, né? Então, os fótons emitidos com a estação da transição aí entre os níveis S10 até o de estágio inicial, ali, o S0, tem energia menor do que os fótons de absorção, né? Ou seja, absorção e emissão, tá vendo? Os fótons de emissão, os fótons de absorção. Ou seja, por isso o material é transparente ao comprimento de onda emitida, ou seja, o lambda emitido aqui, né? Então, os tipos de cristais orgânicos, né, mais comuns são os cristais orgânicos puros, né? Ou seja, no caso apenas dois tipos tiveram sucesso, que é o antraceno e o estilbeno, né, que são cristais frágeis e difíceis de serem confeccionados em grandes tamanhos, né? E as soluções líquidas, né? É um tipo muito comum e é útil de cintilador, né? Consiste aí principalmente de dois elementos, um cintilador orgânico soluto e um solvente, né? Os mais as soluções líquidas mais utilizadas, muitas vezes é necessário adicionar aí um terceiro elemento nessa solução, né? Então este elemento pode ter duas finalidades. A mais comum é para deslocar o comprimento de onda do fóton de fluorescência para uma região de maior sensibilidade da fotoamplificadora, e mais pode também ser utilizado para minimizar aí a alta absorção de fótons de luz em cintiladores grandes, né? Então este elemento funciona absorvendo a luz emitida pelo o soluto e reemitindo aí em comprimento de ondas maiores, né? Então, normalmente vendidos aí comercialmente em recipientes de vidro, que são selados e podem ser manuseados de forma similar aos cintiladores sólidos, né? Então, é preciso aí utilizar cuidado para que não haja contaminação do líquido com oxigênio, pois este elemento aí funciona como um agente de excitação dos fótons de luz e diminui aí significativamente a eficiência de cintilação do detector, né? Então as funções do solvente aí absorver a energia da radiação incidente e transferi-la para o soluto, né? E a função do soluto é produzir o fóton de luz no comprimento de onda adequado, né? Então as vantagens dos cintiladores líquidos é a solução viável para situações que demandam detectores muito grandes, né? Da ordem aí de vários metros, mais resistentes a possíveis danos causados pela radiação do meio dos cintiladores sólidos, né? Podem ser utilizados aí para medidas de fontes de radioativas, né, que podem ser dissolvidas na solução do cintilador, e a mistura da fonte com as soluções possibilita aí a medida mais eficiente de fontes pouco penetrantes e de baixa intensidade, né? Então, os tipos de cristais orgânicos mais comuns são os cristais orgânicos puros, né? No caso, apenas dois tipos tiveram sucesso, nós falamos aqui, ou seja, o antraceno e o estibeno, né? Que são cristais frágeis e difíceis de serem confeccionados em grandes tamanhos, nós já falamos, né? As soluções líquidas aí são um tipo muito comum e útil em cintilador, consiste principalmente em dois elementos, cintilador orgânico, soluto e solvente, e os cintiladores orgânicos plásticos, né, que são confeccionados via polimerização de uma solução cintiladora líquida, no caso utilizando esse solvente adequado, que é o estireno, né? Então são cintiladores muito úteis devido à facilidade de fabricação e modelagem, os cintiladores plásticos, né? Além disso, são a solução mais barata para cintiladores
sólidos grandes, e é necessário uma atenção especial para a possibilidade aí de diminuição da eficiência de cintilação devido à degradação provocada pela radiação. E é possível que ocorra danos aos elementos de fluorescência, né, diminuindo aí a emissão de fótons de luz, ou que a queda da eficiência seja devido à criação de centros ópticos observadores, né, que diminui aí a transmissão da luz. Né? Aqui é mais ou menos uma foto aqui de uns tipos, né, de fotomultiplicadoras, né? Aqui aí está mostrando aqui o sinal coletado dessa radiação, né? Aqui outros tipos, né, utilizados aí para fazer rastreamento em hospital, né? Aqui para fazer também rastreamento aí em hospital e em medicina nuclear. E aqui é utilizado bastante em usinas nucleares para fazer o rastreamento na hora que você vai entrar dentro da usina, até para detectar se você tem ou não tem algo radioativo no seu corpo, na sua roupa e etc. Né? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui essa aula sobre cintiladores. Na próxima aula vamos falar sobre outro tipo de detector, que são os semicondutores. Tá? Na próxima aula, quinta-feira, eu vou chamar vocês lá no Teams para a gente poder conversar sobre os seminários que vão ser confeccionados já, né? Agora, a partir desse mês, vocês vão ter que apresentar esse seminário. Então, na próxima aula, a gente vai ter um encontro no nosso horário de aula às 4 horas, tá? Eu vou mandar o recado lá para vocês e vou mandar o link também. E aí a gente conversa um pouquinho só para a gente poder organizar aí os grupos e os temas em que vocês irão trabalhar, tá ok? Então até a próxima aula e bom estudo aí, pessoal.